Você está ouvindo o História FM. Maio de 68, esse é o tema de hoje do História FM, já que estamos no mês de maio, né? Por que não? Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, novamente aqui conosco o professor Delmo Arguelles, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Delmo, seja muito bem-vindo novamente. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Opa, oi Iclis. E boa tarde aí a todos os ouvintes, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Boa madrugada, né? Independente da hora em que você ouvir esse episódio. É um grande prazer, né? Sempre estar aqui no História FM e sempre falando de temas que me são caros, né? E o Maio de 68 é um deles. O Maio de 68, que ele está dentro aí da toda a onda da contracultura do Ocidente dos anos 1950 e 1960. E esse é um tema muito caro, né, para mim. Ainda mais que entre 1968 e 1970 também tivemos aí uma grande revolução musical no Ocidente, né? Que acompanha aí, você está tudo dentro do espírito da época. Para quem não me conhece, né, eu sou o professor doutor Delmo Arguelles. Meu tema preferencial são as guerras do século XX, principalmente a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Mas, como eu falei, né, o Maio de 68 tem um local especial aqui no meu coração. Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais o que foi esse tal Maio de 68, depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é a nossa campanha que financia esse podcast, a nossa campanha no Apoia-se. Em apoia.se/obrigahistoria você pode fazer um apoio com qualquer valor a partir de R$2 por mês, via cartão de crédito, boleto e tal. E com esse apoio você ajuda a manter o História FM no ar, sobrevivendo como um projeto educacional gratuito. História FM sempre foi e sempre será um projeto de acesso gratuito. Mas para que as pessoas tenham acesso gratuito a isso, é necessário que os custos de produção e do meu próprio trabalho, né, sejam cobertos. E isso é feito a partir do apoio dos nossos colaboradores. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Bruno Cunha, Felipe Sartin, Pedro Henrique, Silvânia Marinho, Charles Claza, Lívia Ferreira, Eduardo Ferrari, Vitor de Sandro, Hugo Freitas, Sérgio Elcade e Enzo Garcia. Muito obrigado, pessoal. São vocês que fazem o História FM continuar existindo. E se você que está escutando esse programa quiser apoiar também, é só acessar apoia.se/obrigahistoria e colaborar com qualquer valor a partir de R$2 por mês. Lá no site está explicadinho certinho quais são as recompensas. E se você quiser apoiar uma vez só, ou não quer fazer o cadastro no Apoia-se, mas quer apoiar nosso trabalho e não faz questão das recompensas, você pode fazer isso pela chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistoria@gmail.com. A imaginação toma o poder. Essa era uma das frases escritas nos muros da Paris de 1968. Há 50 anos, no mês de maio, explodia na cidade uma revolta, inicialmente estudantil, mas que logo alcançou outros setores da sociedade francesa. Antes de a gente começar a falar mais especificamente de França, eu queria te perguntar sobre um contexto um pouco mais amplo, mais global, eu diria, que é a relação em que esse surgimento desse movimento que vai ser chamado de Maio de 68 tem com o contexto mais amplo da Guerra Fria naquele momento ali nos anos, principalmente 50 e 60. Essa é uma pergunta essencial, né? E não há como escaparmos dela, né? E após a vitória sobre a Alemanha, todo o clima de camaradagem entre Ocidente e União Soviética acabou em 1947, com a doutrina Truman e o início da Guerra Fria, e tivemos no Ocidente, pelo menos no Ocidente capitalista, e pelo menos na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, tivemos do lado, na Europa Ocidental, o período de reconstrução, né, da guerra, e nos Estados Unidos um período de uma bonança, né, de um bem-estar material, financeiro gigantesco. Era novamente a época do frango na panela e carro na garagem e geladeira cheia. E aí tivemos toda uma geração
geração de baby boomers, né, de crianças que, ao contrário de todas as dificuldades que as famílias passaram nos anos 30, nos anos 50 temos aí nos Estados Unidos toda uma época de consumismo gigantesco, né, de bem-estar material gigantesco, quando as indústrias se reconverteram para indústrias de tempos de paz. É claro, algumas continuaram produzindo armamentos, né, é a época também que o Eisenhower vai chamar de ascensão do complexo industrial militar, mas a indústria americana, né, a indústria estadunidense, melhor dizendo, ela vai mostrar uma capacidade gigantesca, né, de se voltar novamente para a produção civil e manter a produção militar e de absorver os soldados desmobilizados. E aí vamos ter também toda a questão social, né, de casas para veteranos, também de abertura de oportunidades de pessoas que antes não tinham acesso às universidades e passam a ter. Então os campi universitários crescem gigantescamente, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Então, na velha Itália, muitos que antes estavam destinados a apenas ajudar os pais como braços na agricultura familiar, de repente tiveram acesso à universidade. Então você tem aí um grande arco de movimentação. E temos aí também a emergência da contracultura nos anos 50 e 60, né? Ou seja, todo um grupo que vai contestar todos esses valores, né, do American Way of Life. E o American Way of Life nos anos 50, né, vamos lembrar, era casa no subúrbio, carro na garagem, né, igreja aos domingos e shopping center nos sábados. E aí temos essa contestação violenta, né, com toda a literatura beatnik, né, que aí vamos ter o Allen Ginsberg, Jack Kerouac, né, a publicação do On the Road, do Jack Kerouac, é um marco tremendo. Para o bem ou para o mal, né? Para o mal porque aí os beats viram um objeto de consumo. Eles são transformados em produto cultural. Assim como os hippies foram depois, né? Então a própria revista Playboy, ela tinha um quadro nos anos 50 que era a garota beat do mês, né? Que era só uma modelo vestida, ou não vestida, né? Mas com adereços beats, né? Mas é claro que para o público, leitor da Playboy, pouco importava se a garota beat do mês fosse também a garota conservadora do mês. O público não estava lá pela posição política da moça, né? Nem estética, nem nada, estava lá pela... quer dizer, estética do ponto de vista teórico, né? Estava lá pela estética corporal da moça, né? Mas assim, os beats foram transformados, né, em algo à venda, em produto, né? Em produto da indústria cultural. E a mesma coisa acontece com os hippies depois. Também é importante notar que a contracultura, tanto nos anos 50 quanto nos anos 60, era movimento da classe média para cima. A contracultura dos anos 50 e 60 não foi um movimento popular, das classes mais baixas. Foi um movimento sempre elitista. Tanto que aí há uma simplificação histórica bastante injusta, mas não de todo errada, que nos anos 70 os hippies simplesmente se desiludiram com tudo, né? Então eles voltaram para casa, tomaram um banho, cortaram o cabelo, fizeram a barba, vestiram roupas decentes e arrumaram empregos. É uma simplificação um tanto quanto injusta, mas não é de todo falsa. E mostra muito bem esse caráter elitista, né, do movimento hippie. E é claro que aí também não que ele seja totalmente dispensável, né? Como alguns amigos meus não gostam dos hippies, né? mas só que devemos notar esse ponto. E do ponto de vista do outro lado, né, do ponto de vista das repúblicas socialistas, enquanto, né, para Washington os hippies eram um bando de comunistas, né, e ameaças aí à família ocidental cristã, para Moscou os hippies seriam um bando de pequenos burgueses decadentes, né, sem base na realidade. Então, tanto para leste quanto para oeste, o movimento hippie não era um movimento legítimo, era até um movimento perigoso. O que é interessante, né, também te pega nos anos 50 e 60 toda uma desilusão dos mais jovens no Ocidente com o socialismo soviético, que nos anos 20, né, o socialismo soviético, para o bem ou para o mal, né, ele arrebatou a imaginação histórica. Uma pátria de trabalhadores, uma pátria de proletários que escapava ao domínio capitalista, né? Tudo isso aí, é claro, fascinou por muitos anos. Mas, a partir do 20º Congresso do Partido Comunista, em 1956, quando Khrushchev denuncia os crimes de Stalin, depois o próprio Khrushchev, o Congresso foi secreto, mas o próprio Khrushchev vazou para a imprensa
ocidental os crimes de Stalin. Porque também antes o próprio Khrushchev, né, sejamos justos, ele tirou todas as provas contra ele, né, que ele vazou contra Stalin. Ele fez questão de sumir com todas as sentenças de morte que ele tinha assinado. Mas aí a denúncia de Khrushchev dos crimes stalinistas em 1956 foi um absurdo, foi um choque gigantesco, né, que rachou vários partidos comunistas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E, inclusive, isso também gerou, no mesmo ano, a revolta dos húngaros, né, a Primavera de Budapeste, onde os húngaros aproveitaram para pedir mais liberdade. E aí que vem uma daquelas ironias da história, né? Khrushchev denuncia os crimes stalinistas, os húngaros se revoltam, e para manter a ordem na Hungria, o que Khrushchev faz? Ele usa métodos stalinistas para esmagar a revolta. Então, os tanques soviéticos entram em Budapeste e esmagam, né, a dissidência húngara. Depois, em 1968, na Tchecoslováquia, a Primavera de Praga foi esmagada do mesmo modo. Porque é importante notar que tanto húngaros quanto tchecos, eles não pediam o fim do socialismo, não pediam livre mercado, né, como algum idiota liberal pediria hoje, né? Esses idiotas liberais que acham que fim de direitos trabalhistas é uma boa notícia, né? O que eles pediam era liberdade, ou seja, húngaros primeiro e tchecoslovacos depois falavam uma coisa: olha, a gente quer o socialismo, sim, mas queremos socialismo com liberdade de pensamento e de opinião. E é claro, eles foram enquadrados imediatamente como burgueses contra-revolucionários e foram duramente reprimidos. Então, maio de 68, ele está todo esse contexto, e se podemos usar uma coisa, é claro, que é reducionista, né, que não vai dar conta de tudo, mas é um bom ponto de partida, é que os estudantes rebelados em 1968, eles não queriam ser dominados, eles queriam escapar desse modelo de dominação. E é claro que isso aí tem várias implicações filosóficas, né, que vão se arrastar, que a gente volta a chamar a atenção daqui a pouco, né, mas isso aí é o grande quadro para o maio de 68. E aí, recortando um pouco mais e chegando na França, para a gente pensar aqui em um contexto histórico, social e tal, os anos 60, de maneira geral, foram marcados por grandes contestações, e não só na França, mas em outros lugares, o surgimento de grupos como os Panteras Negras, grupos pacifistas, movimentos feministas, e por aí vai. Então, nesse sentido, como é que era a França daquela época e qual o cenário político e cultural que precedeu o maio de 68 na França? Nós temos aí um outro elemento central para o maio de 68, quer dizer, menos para o maio de 68, muito mais central para a questão da contracultura, que são os direitos civis. Então, os Estados Unidos, por um lado, você tem um apartheid oficial até 1968 também, é importante notar, né? Então, nos anos 60, vamos ter a emergência com muita força de movimentos de direitos civis, né? Movimentos feministas, movimento negro, né? Movimento também que ele acaba tendo mais peso, né? Não vamos dizer mais peso, mas vai se prestar mais atenção neles nos anos 70 do que nos anos 60, movimento por direitos civis homossexuais, né? E enquanto na França, essa discussão já não é tão avançada como nos Estados Unidos. Isso é uma coisa curiosa, né? Então tem um filme do João Moreira Salles, que eu recomendo muito, vou recomendar no final, mas recomendo desde agora, que é uma reflexão maravilhosa sobre o maio de 68, sobre os anos 60, que é No Intenso Agora. É um filme de 2017, né, do João Moreira Salles. E nesse filme, o João, olha só que intimidade, né? O João mostra como que, por exemplo, o debate sobre gênero na Califórnia era anos-luz à frente do que o debate sobre gênero na França. Então, na França, no comando lá do movimento grevista estudantil, as alunas que estavam lá no comando de greve, elas estavam lá para fazer café e arrumar as coisas, e quem estava à frente eram os alunos. Enquanto, por exemplo, na Califórnia, você tinha toda uma discussão maior da mulher não se subordinar a papéis secundários, assim, né? Então você tem aí a questão do gênero. A questão, né, do racismo, e aí é claro, aí pega-se muito mais pesado nos Estados Unidos, por conta do apartheid oficial que existia, é tremendo, né? Então você vai ter na ponta de lança muitos músicos pelos direitos civis, os músicos de jazz
toma-se todo o protagonismo de Nina Simone, por exemplo, né, e outros grandes músicos de jazz também que vão levantar a bandeira, né, contra o racismo. E também, é claro, vamos ter os ativistas políticos, né, Malcolm X, que acaba sendo assassinado, antes dele Martin Luther King também é assassinado, os Panteras Negras, Huey Newton e mais outros tantos, né, os Panteras Negras, eles são geniais porque eles percebem uma coisa óbvia, né? As leis estadunidenses permitiam o cidadão andar armado, né? A segunda emenda permite, né? Então, eles começaram a libertar os guetos negros com armas. Começaram a andar armados. O que, é claro, foi um pavor, né, para a época, né? O FBI elegeu os Panteras Negras como inimigos públicos número 1, né? E tem toda uma literatura histórica que é contestada pelo mainstream, né? Mas só que é extremamente verdadeira, de que a CIA combateu os Panteras Negras principalmente soltando cocaína a preço abaixo de custo nos bairros negros. Então, o descontrole do tráfico de drogas nos Estados Unidos, a partir dos anos 60, tem a mão da CIA. Então, aí os Panteras Negras, eles tiveram essa luta essencial e foram duramente caçados, né? Vamos lembrar até, o Comitê Olímpico Internacional jamais caçou a medalha dos atletas nazistas, né, que em 1936... faziam a saudação nazista, né, ao ganhar a medalha olímpica, né? Já os dois atletas estadunidenses, né, que foi medalha de ouro e medalha de prata na Olimpíada do México em 68, que saudaram o poder negro com a luva preta, né, eles tiveram a medalha caçada imediatamente, né? Então, o COI, né, sabe falar que não é, que ele resguarda-se, né, de uma discussão política apenas quando é conveniente, né? Já que, como eu mostrei agora, no caso dos nazistas, para o COI está tudo numa boa, no caso do poder negro, a reação, né, negativa foi imediata, de cassação das medalhas. Então você tem, né, nesse ponto, agora, como eu falei, a discussão sobre direitos civis nos Estados Unidos é mais avançada, principalmente na questão feminina. Na questão de raça, na França, a discussão vai estar muito escamoteada, né? Que aí a França também tinha acabado de sair de uma descolonização extremamente traumática. Em 68, eles já tinham perdido a Indochina como colônia na década anterior, né, após o desastre de Dien Bien Phu, 1954, e na década seguinte, nos anos 60, eles perdem a Argélia. Então você tem aí um problema que a França vai cozinhar em banho-maria, né, vai tentar encobrir aqui e ali sem muito sucesso, né? Então, tanto que quando a esquerda francesa protestava contra a OAS, que era a Organização do Exército Secreto, que era um grupo terrorista que foi formado para tentar evitar a todo custo a independência da Argélia, quando a esquerda protestava contra a OAS, e vamos lembrar, né, a OAS tentou matar várias vezes sem sucesso De Gaulle, a polícia ia e reprimia os manifestantes anti-OAS, né, com extrema violência. O que mostra bem que a polícia francesa tinha muito mais semelhanças, né, tinha muito mais afinidades, né, com a OAS do que com o regime republicano. Ou seja, né, a polícia era fascista mesmo, né? Então aí a gente tem todo esse quadro. Aliás, o Maio de 68 francês vai trazer um caldeirão de contradições. Maio de 68 foi uma explosão. Foi uma explosão que começa com uma greve estudantil, que vai se somando a uma greve de operários. Então se junta, era uma grande ilusão e um grande projeto da década de 60, essa união operária estudantil. Os grupos franceses que iniciariam, né, essa série de protestos e tal, eles eram compostos por estudantes e trabalhadores. E assim, quais eram as principais demandas dos envolvidos nesse evento e por que eles foram os principais envolvidos? Por que especificamente esses grupos, né? Bem, aí temos nesse quesito, eu tenho que seguir a minha mestre, né, nesse campo. É claro, eu tenho várias críticas ao pensamento dela, mas nesse ponto eu presto homenagem, né? Ela estava absolutamente certa, né? Hannah Arendt. Para Hannah Arendt, a revolução é sempre um ato espontâneo. A revolução não nasce das conspirações obscuras, né, dos chefes de polícia secreta, nem do todo o plano conspiratório de revolucionários profissionais. A revolução
revolução nasce espontaneamente. A Revolução de Fevereiro na Rússia nasceu do protesto das mulheres, né, exigindo pão e paz, né, em Petrogrado, em 1917. A revolução não é programada, a revolução não é planejada. Então daí o que vamos ter, vão surgir espontaneamente, tanto o movimento estudantil e o movimento operário, eles se revoltam ao mesmo tempo e num dado momento eles vão começar a andar juntos, para depois se separar. Mas então, do ponto de vista do operário, essa é a parte fácil, a pauta reivindicatória operária era basicamente condições dignas de trabalho, ou seja, então menos horas trabalhadas, uma semana só de 44 horas trabalhadas, ou 40, mas ao menos 44, e salários dignos. Esse era o principal. E é claro que aí vinham os teóricos liberais que falavam, não, se você aumentar 50 centavos a hora, isso vai tornar o capitalismo inviável, né? E isso não é exclusivo da França, né? O nosso ouvinte tem que ter em mente que quando o governo João Goulart aprovou o 13º salário, a primeira página do jornal O Globo, né, no dia seguinte, foi que o 13º salário ia tornar inviável o capitalismo brasileiro. Isso ia levar todos os empresários à falência. E a gente vê a mesma fala canalha, né? Ou seja, eu faço questão de sublinhar isso, né? É uma fala canalha de quem é mau caráter mesmo. A gente tem isso aí reeditado desde sempre e vão continuar falando essa canalice. Então essa é a questão operária. A questão estudantil, os estudantes, eles achavam que o ensino não era adequado para os desafios do pós-guerra. O currículo, né, tanto daquilo que equivale aos cursos de graduação, aos nossos cursos secundários aqui no Brasil, eles eram muito mais adequados para o século XIX, para o período pré-1914, do que para a década de 60 do século XX. Então, o Daniel Cohn-Bendit, por exemplo, ele ficou notório que em março de 68, por aí, fevereiro, março de 68, o Ministério da Educação francês lançou uma cartilha, né? A cartilha, o Livro Branco da Juventude. Uma cartilha de o que o jovem precisava saber para viver no mundo, né? E aí o Daniel Cohn-Bendit, e isso era voltado para os estudantes secundaristas e universitários, né? E aí Daniel Cohn-Bendit questionou o ministro da Educação francês, falando que a cartilha daquele tamanho, né, com sei lá quantas páginas, não tinha uma linha sequer sobre sexualidade. Como assim? Você lança uma cartilha para a juventude e não fala nada de sexo. E aí o ministro tentou dar uma de engraçadinho e rebateu com o Cohn-Bendit falando, se você tem problemas dessa ordem, então é melhor se jogar nessa piscina aqui para ver se passa. E Cohn-Bendit rebateu na hora o ministro falando que aquela resposta dele era uma resposta fascista. E aí pronto. Aí isso acirra os ânimos, né? E é claro que, o próprio Cohn-Bendit era militante, né, de partidos de esquerda, né? Vamos ter aí é importante o leitor pensar que o que mais existe são segmentos dentro dos segmentos de esquerda. Tem uma imagem cinematográfica perfeita que é aquela do Monty Python, na vida de Brian, né, onde quando Brian tenta militar em algum dos inúmeros movimentos anti-romanos, né, que existiam, né, na Judéia. E aí ele descobre que haviam vários, né, então, que havia a Frente de Libertação do Povo da Judéia, a Frente Popular de Libertação a Frente, e é claro, né, e cada grupo saía dos grupos anteriores, né, então que é uma cena maravilhosa, né. Então, aí num dado momento, né, aí eu não lembro mais qual grupo o Brian estava, né? Se ele estava na Frente de Libertação do Povo, na Frente Popular. E aí o cara pergunta, quem são nossos inimigos? Aí ele, os romanos? Não, nossos inimigos são a Frente de Libertação do Povo, né? Eles é que nós temos que derrotar. Então a gente vai ter uma miríade aí também de partidos e grupos, né? Vamos ter o Partido Comunista Francês, tradicional, que vai ter um papel vexatório no maio de 68, né? Que daqui a pouco eu vou falar. E também você vai ter grupos maoístas, trotskistas e grupos albaneses, então você tem e é claro, eles vão ser inimigos entre si. Então há toda uma agitada. Mas quando começa o movimento estudantil, né, quando eles paralisam, é justamente essa carga espontânea que é como a areia da praia virasse pólvora e tudo pegasse fogo ao mesmo tempo, né? Então daí é essa a espontaneidade do movimento. E daí as jornadas de maio, né, que não só se espalha pelas
universidades, como também ela inclusive teve um outro ponto que precedeu as Jornadas de Maio, foi o protesto dos cinéfilos, né? Tinha lá a Cinémathèque Française, que era dirigida pelo Henri Langlois, e quando o Henri é demitido do seu cargo, né? E Henri Langlois teve um papel fundamental na formação de cinéfilos nos anos 50 e 60, que a Cinémathèque Française passava filmes de tudo quanto é tipo, né? É ali que Godard, Truffaut e outros grandes cineastas se formaram, né, na prática. Então, quando o Langlois foi destituído do seu cargo de presidente, né, de diretor da Cinémathèque Française, isso vai gerar também protesto e é mais um elemento que vai acrescentar fogo, né, nisso tudo. E é claro, os estudantes entram em greve e os operários também entram em greve. E aí, num dado momento, mais pra frente, os estudantes convencem os operários a se juntar à sua greve. E isso que é o elemento que mais vai assustar o governo francês. Vai assustar o establishment, né? O governo francês, os industriais, os grandes banqueiros, vai assustar todo mundo. Porque a partir do momento que a greve, que antes, se você tem duas greves diferentes, estudantes exigindo melhorias e operários exigindo aumento e diminuição de horas trabalhadas, você tem aí duas greves que são manejáveis, em primeiro lugar, né? Aí eu vou usar as categorias de Walter Benjamin, né? E são duas greves que são aceitáveis. Porque se um operário para a produção exigindo maior salário, o patrão dele, é claro que vai ficar revoltado, né? Pode fazer como o Andrew Carnegie, né? Que ao invés de dar aumento para os operários, ele contratou um exército mercenário e mandou os caras assassinarem os operários, né? O Andrew Carnegie era um ser humano maravilhoso. Mas essa é uma greve, não é uma greve perigosa. Por quê? O que o operário vai fazer com o salário aumentado? Ele ganha, ele vai lá, consegue o aumento de salário que ele pediu. Ponto. O que isso vai ameaçar o sistema capitalista? Não ameaça, só reifica. Com aumento de salário, o operário vai poder comprar mais carne, né, nas compras do mês, vai poder trocar suas roupas velhas e surradas e por aí vai, ou seja, só reifica. Agora, quando os dois movimentos se unificaram, né, o estudantil e o operário, aí virou uma greve política. Greve política não é por aumento de salário, greve política é para derrubar o sistema. E aí que mora o perigo. Essa é uma greve, é como Walter Benjamin coloca, é uma greve violenta por excelência. Violenta não porque necessariamente os grevistas vão sair por aí rachando cabeças. Ela é violenta porque ela pode derrubar o sistema político. E aí sim, né? Aí é uma greve revolucionária. E aí assusta muito. Um dos líderes dos protestos foi um jovem alemão chamado Daniel Cohn-Bendit, conhecido como Dany Le Rouge, né? Dany o Vermelho. Você podia falar um pouco mais sobre ele e a importância dele na organização dos protestos? E, além dele, que outras lideranças importantes você gostaria de mencionar? É que, na verdade, e aí voltando de novo àquela imagem da Hannah Arendt, da revolução como algo espontâneo, é interessante como essa espontaneidade da revolução vai se espalhar. Mas, de fato, o Daniel Cohn-Bendit, ele é o grande personagem individual. Ele foi alçado aí à fama com o movimento. Né? Inclusive isso vai tirar, né, das sombras muita coisa ruim, porque aí muitos vão, aí vai um deputado francês vai lembrar que o Daniel Cohn-Bendit ele era de uma família judia alemã. Esse judeu alemão vai... E aí pronto, e aí como resposta, né, vão pichar nos muros, todos nós somos judeus alemães. E até num dado momento, Daniel Cohn-Bendit ele teve que ir para a Alemanha para depois voltar à França, porque ele corria o sério risco de ser assassinado. Então, a direita francesa, quando pega lá a ascendência, o Daniel Cohn-Bendit é alemão, é judeu e é comunista, pronto. Aí eles vão reeditar todo o diálogo, né, de Hitler falando sobre o bolchevismo judaico e tudo mais, né? Então, é por isso, né, que tira a presença do Daniel Cohn-Bendit, ela vai suscitar, assim, o que havia sido muito mal escondido, né, no pós-guerra, que é uma coisa, assim, horrorosa. A gente vê fascistas falando abertamente, né, esses absurdos, é uma coisa assustadora. E o interessante, como eu falei, a classe política mais velha vai se colocar totalmente contra o movimento. E
até eu tinha citado o PCF, o que é uma coisa que mais me chocou, assim, desde a primeira vez que eu comecei a ler seriamente sobre o Maio de 68, é que o Partido Comunista Francês se colocou ao lado de De Gaulle contra o movimento estudantil. Que também o Partido Comunista Francês, ou seja, eles olharam e pensaram, pô, mas que história é essa dos estudantes colocarem os operários em greve? Ou seja, quem chama greve aqui somos nós e não estudantes. Ou seja, então, o PCF francês pediu a De Gaulle que reprimisse os estudantes. O PCF francês, ao invés de ser um partido revolucionário, ou seja, já não era, né, era um partido de situação, mas mesmo assim, era o Partido Comunista Francês. Ele devia se colocar ao lado do povo, né, mas não, se colocou ao lado do establishment. E aí, o dado momento é que, enquanto durou a união entre estudantes e operários, você teve uma ameaça gigantesca do movimento dar certo. Mas aí tem uma cena famosa, que até está no filme lá do João Moreira Salles, no Intenso Agora, que teve quando o comitê de estudantes foi até a fábrica da Renault para conversar com os operários em greve. E o interessante é que o comitê da Renault imediatamente sacou qual era dos estudantes e os manteve longe, né? Os estudantes chegaram lá, não, nós somos irmãos, estamos do mesmo lado e tal, e os operários não, a gente não está do mesmo lado. Agora eu sou operário e você é estudante, mas daqui a 10 anos eu vou continuar sendo operário e você vai ser o meu patrão. Então a gente não está do mesmo lado, a gente nunca esteve do mesmo lado. E aproveitando isso é que a classe patronal vai conseguir separar os dois movimentos. Quando oferecem aumento de salário, diminuição de carga horária, e mentira, e o acordo não foi cumprido, né? Mas só que conseguiram separar os dois movimentos. Aí que os estudantes franceses se viram na defensiva. Que aí foi o momento deles tentarem se organizar melhor, né? Para combater, né? Para melhor combater o establishment, né? Mas só que aí que tem um problema Foucaultiano, né? Que engraçado, que Foucault ele começou a fazer as reflexões dele sobre o poder após o Maio de 68 francês. Não só Foucault, né? Também outros filósofos franceses, né? Mas Foucault. Mas e aí que é interessante isso aqui, de um modo bem esquemático e reducionista, né? Mas a gente pode pensar, se a rebelião estudantil foi contra a dominação, a partir do momento em que eles são obrigados a se organizar melhor, eles estão reproduzindo também a dominação. E, para combater o meu inimigo, eu vou ter que me tornar o meu inimigo? Então dá alguma coisa muito errada aí. E é aí que, provavelmente, depois de tomar consciência disso em algum nível, né, que aí o movimento estudantil francês acaba se dissolvendo, né? E aí temos um outro evento terrível, né, em julho, né, depois que a coesão do movimento vai para o espaço e os estudantes recuam, De Gaulle faz um longo discurso pelo rádio, chamando para a União Nacional, chamando pelo bem da pátria, contra o comunismo internacional e todos os clichês, né, que ele consegue tirar do bolso. E aí, no dia seguinte, ou 2 dias depois desse discurso de Gaulle pelo rádio, a maioria silenciosa francesa vai às ruas pedindo ordem, pedindo o fim, né, da baderna, o fim pela ordem, Então essa maioria silenciosa dá uma guinada à direita gigantesca, né? E aí que esse Maio de 68 ele acaba como movimento, né? Mas, no entanto, né, as heranças do Maio de 68 ainda estão aí, né? Então, até mesmo uma questão premente, tanto do Maio de 68 quanto também da contracultura, que não podemos perder de vista, a questão da moral sexual ocidental, que foi colocada em xeque também, né? Que aí vamos ter todos os marcos dos anos 60, entre eles a pílula anticoncepcional, entre eles também a questão da mulher trabalhar fora, né? Que aí sim, a partir do momento que a mulher tem fonte de renda, ela se liberta. E é claro, isso também, obviamente, isso traz alguns desdobramentos ruins, né? Que aí a mulher no Ocidente, ela se vê aí, ela tem uma fonte de renda, mas se vê submetida a dupla jornada, né? Então, trabalha igual o marido, mas chega em casa, vai lavar, passar e cozinhar, né? Então vai ter essa jornada dupla aí ampliada, né? E essa jornada estendida. Mas ainda assim é inegável, né, no Ocidente, o avanço que os costumes tiveram a partir dos anos 60. Então, 1968 parece que é um ano meio furacão, assim, né? Um ano que vai varrer. E os reflexos disso, principalmente depois do Maio francês, porque é o que ganha maior mídia mundial, porque no final de contas estamos na Cidade Luz, em Paris. Aquilo vai sair de Paris e vai ter reflexos em todos os lugares do mundo, né? Porque foi tudo muito filmado, tudo muito
gravado, tudo muito televisionado. Sobre as influências ideológicas, quais correntes ideológicas influenciaram os líderes e participantes do movimento de maio de 68? Você falou um pouco sobre a questão do Partido Comunista Francês e tal. Eu queria entender mais do ponto de vista dos manifestantes, o papel do marxismo, do anarquismo, enfim, dessas ideologias nos protestos, né? E, por outro lado, quais as principais críticas que esse movimento recebia e quais os argumentos que foram levantados pelos opositores, né? Aí vamos ter o anarquismo, né? Teve um papel marcante, né? O anarquismo que sofreu bastante, né? nas mãos dos soviéticos. O stalinismo, ele foi o marxismo-leninismo, depois o stalinismo, eles foram extremamente cruéis com os anarquistas, né? Isso tanto durante a Guerra Civil Russa, depois quanto na Guerra Civil Espanhola. Mas aí nos anos 60 o anarquismo ele é uma pedra de toque, né? Poderosa, né? Já que a ortodoxia comunista, né, que seguia Moscou, vai se postar contra o movimento, vai se postar. A ortodoxia marxista-leninista e stalinista vai falar, olha, vocês são pequenos burgueses decadentes, vocês não sabem, vocês são um bando de incompetentes que não sabem o que estão falando, né? E outras coisas piores, né? Vão chamar de nomes ainda piores. Agora, quem tem um espaço grande aí, por exemplo, são os maoístas, né? Porque também havia uma disputa de discursos, essencialmente. Alguns falam, hoje o pessoal gosta de falar, é uma disputa de narrativas, né? Mas eu tenho vontade de usar métodos stalinistas, né? Com quem usa narrativa desse jeito, né? De maltratar tanto um conceito assim, mas há uma disputa de lideranças, né? Então você tem o maoísmo, ele vai avançar aí nos campi como alternativa. Na verdade, eu tenho para mim que uma das datas mais felizes da vida do Mao Tse-tung foi a morte de Stalin, né? Porque quando Stalin morreu, Mao Tse-tung se sentiu livre para fazer o que ele mais queria, né? Ele não precisava mais ficar sob a sombra de Stalin, né? É a partir daí após a morte de Stalin que os chineses vão empreender sua política independente, né, e inclusive vão se afastar da União Soviética, né, e coisa que os Estados Unidos vão se aproveitar em 72, que inclusive aí até a gente pega quem foi o grande vencedor da Guerra do Vietnã, né, foi a China de Mao Tse-tung. Entre outras coisas, a China conseguiu uma cadeira permanente, né, no Conselho de Segurança da ONU. Isso não é pouca coisa. E aí até a gente remete àquele filme, é um filme que eu acho divertidíssimo, né, de 1967, que é La Chinoise, né, do Godard, que são estudantes maoístas discutindo como é que deve ser feita a revolução. Aí as férias acabam e eles têm que voltar para a universidade. Esse filme eu acho muito divertido. Eu gosto muito desse filme. Mas é interessante como é que eles vão discutir a fundo, né, como o Godard discute a fundo nesse filme, quais são as estratégias, os caminhos, né, para uma verdadeira revolução a partir, né, de Mao Tse-tung. Então essa é uma força. E é claro, e para os conservadores, isso aí são um bando os estudantes rebelados são um bando de perdidos, são uma ameaça à moral familiar, uma ameaça às instituições, uma ameaça à autoridade, por aí vai, né? Então a desinteligência, né, o desencontro lá de pensamento entre o Daniel Cohn-Bendit e o ministro da Educação, você quer falar de sexo, então você só pode ser um pervertido, então se joga na piscina, né? E aí Cohn-Bendit fala, não, eu sou normal, né? Você que é um fascista. Então você tem aí bem a marcação, né, discursiva entre esses dois blocos, né? Mas como eu falei, né, os estudantes rebelados, né, eles vão ser criticados de 3 locais diferentes, né? Primeiro, da elite conservadora ocidental, depois vão ser duramente criticados pela nomenclatura socialista do outro lado, né, como um bando de pequenos burgueses decadentes, e também vão ser criticados pelas classes populares, né? Isso aí é só um bando de riquinho que
mimimi. Que é até interessante, quando a gente falei agora da crítica socialista, me fez lembrar um episódio que vai se dar nos anos 70, em 1975, mas que ilustra bem, né, a crítica socialista ao maio de 68. Tinha uma banda tcheca de rock and roll, de rock psicodélico, em 1975. O nome original deles não há chance de eu lembrar aqui, mas a tradução do nome era Povo Plástico do Universo. Era uma espécie de junção de Vanilla Fudge com The Mamas and the Papas e Jefferson Airplane, né? Uma coisa bem psicodélica e o pessoal não tomava banho, né? E aí eles foram presos pelo governo tcheco em 75. A explicação do governo tcheco para a prisão deles, que vejam bem, eles não representavam nenhuma ameaça, o establishment não criticava o governo, só tinha a música deles, a psicodélica e pronto, né? Mas só que aí o jornal de literatura tcheco, que o governo expressou seu pensamento, né, sobre o porquê, né? Então eles diziam o seguinte, que nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, os jovens capitalistas eram duramente oprimidos pela exploração, né, por tudo, e aí eles não tinham outra alternativa para encarar a realidade a não ser usar drogas. Então, o jovem operário de Seattle, ganhando muito mal, ele só tinha alternativa na vida, só se drogando para suportar aquela realidade terrível que ele era submetido. Mas só que na Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia era o paraíso dos trabalhadores. Então não fazia sentido os jovens tchecos se drogarem porque não havia nenhuma realidade terrível na Tchecoslováquia, já que ali era o paraíso dos trabalhadores. Então, músicas assim, contando a decadência ocidental através da psicodelia, não eram possíveis porque atrapalhavam o paraíso dos trabalhadores. Por isso a banda foi proibida e todo mundo foi preso. Ou seja, é claro, né, a gente pode achar divertido, mas o pessoal do Povo Plástico do Universo não se divertiu nem um pouco com a prisão. Acho que felizmente todos sobreviveram à prisão, mas ainda assim não foi nada divertido. Mas vejam bem, né, como é que no ponto de contestação mais extremo, acabou que eles viraram alvo de todos os lados. Mutatis mutandis, também a gente pode pegar a Comuna de Xangai durante a Revolução Cultural Chinesa. O que aconteceu na Comuna de Xangai? A Revolução Cultural Chinesa, Mao Tse-tung, como forma até de se vingar da liderança do partido, ele estimulou, né, a radicalização da população chinesa, e a Comuna de Xangai foi a que mais se radicalizou e mais avançou nisso. E avançou tanto que Mao Tse-tung teve que chamar o Exército Vermelho para conter a Comuna de Xangai. Ou seja, eles foram mais maoístas do que o próprio Mao, né? O que deixou a coisa toda fora de controle. Então esse é o terreno movediço, né, que eles estavam se apoiando. Eu queria saber um pouco mais, pensando aqui nesses protestos do maio de 68, a parte procedimental desses protestos. Porque, claro que tem, quando a gente pensa aí nesse maio de 68, tem um pouco de organização, mas tem muito de reações orgânicas, né? Como você mesmo já cantou essa bola. E aí eu queria entender o que é que esses manifestantes faziam nas ruas. Eles simplesmente clamavam por determinadas pautas, eles pichavam, porque quando se fala em manifestação, sempre se cria muito pânico moral em cima, né, de como a manifestação acontece em termos de procedimento, né? Ah, não, porque olha só, estão depredando coisa, perdeu a validade, como se as pautas perdessem pauta porque tem uma galera que tá fazendo X ou Y. Então, como é que eram esses protestos de um ponto de vista procedimental? O caso, o padrão, ou seja, você marcava o protesto lá com, amanhã, depois de amanhã, vamos protestar contra o Livro Branco da Juventude, por exemplo. E aí se organizava todo mundo em filas ordeiramente com palavras de ordem. Agora, aí entra a polícia falando o que é permitido e o que não é permitido. Então, na verdade, se você tenta protestar e ir até o Palácio do Governo para apresentar sua pauta de manifestações, a polícia pode falar, não vai. Você quiser protestar, só vai protestar aqui. Porque o conservador, com a sua mente mais limitada, com toda a limitação intelectual que os conservadores têm, pronto, falei isso, né? E quem achar ruim, né, vai estar apenas reclamando da má notícia, né? Então não culpem o carteiro pela má notícia. Fazer o quê? Esse povo mais conservador fala, mas você não pode protestar atrapalhando as pessoas. Cara, um protesto que não atrapalhe ninguém, que não cause
causa nenhum transtorno, serve para quê? Não serve para nada. É completamente inútil. Ou seja, uma jornada de protestos, ou ela atrapalha definitivamente, ou ela causa um mal-estar, ou então ela não serviu para nada. E se você faz vamos até usar aqui a terminologia do Slavoj Žižek, né? Se você faz um protesto descafeinado, então você pode fazer protesto todo dia que não vai atrapalhar ninguém. Então isso serviu para quê? Para nada. Protesto tem que ser aquela coisa para quando o governante ouça. Não, vai ter um protesto, o cara já trema de medo e já pense até em atender logo as demandas para não ter o protesto. Então há esse ponto. E é claro, e também muito da dinâmica dos protestos, ela é decorrência direta da atitude da polícia. Não é aqui em qualquer lugar. Então, por exemplo, teve um protesto que marcaram na Alemanha, certa vez, há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, que os manifestantes, inclusive, foram já preparados para enfrentar a polícia e aí os policiais receberam os caras com flores nas mãos. E aí eles entregaram as flores para os manifestantes, abraçaram os manifestantes e foram com eles até lá o local marcado e pronto, e ficaram cantando e pronto. Ou seja, isso desarmou completamente os manifestantes. Resultado, né? Violência zero. Agora aqui no Brasil a gente viu, por exemplo, lá a polícia agindo pacificamente quando os manifestantes eram fascistas. Aí sim, a polícia ia, abraçava os caras, né? Estendia a mão, falavam Sieg Heil, né? E tal. E o Führer nos prometeu a vitória final e etc. E enquanto já com manifestações mais populares, a polícia vai e responde com rigor. Então também que ficou bem claro, né? Nas jornadas de 2013 aqui em Brasília e no 8 de janeiro. Né? Ou seja, se a polícia não quer que algum grupo entre no Congresso, então o grupo não vai entrar no Congresso. Se o grupo entrou é porque a polícia deixou. Então, a questão principal para ter ou não ter, ou seja, isso em 99% dos casos, a questão principal para ter ou não ter violência numa manifestação é a atitude da polícia, a atitude das forças de segurança. Se as forças de segurança também estiverem bem organizadas e bem intencionadas, elas não vão deixar acontecer a violência. Ponto, né? Falei. Mas ele tentava fazer o quê? Pegar o currículo francês e tornar esse currículo francês das escolas e depois das universidades um currículo neutro. Em que sentido? Um currículo que não vá discutir questões críticas da sociedade francesa. Os estudantes reclamavam desse conhecimento ser técnico, esse conhecimento ser uma coisa específica que era voltada principalmente para formar um sujeito para o mercado de trabalho, mas não formar um cidadão, não focar na cidadania, na questão da humanização, da questão da humanidade do cidadão. Em 10 de maio de 68 aconteceu a Noite das Barricadas. O que aconteceu nesse dia e qual foi o impacto desse confronto nos protestos? As barricadas, né, aí evoca-se toda a imagem romântica, né? Conta aí um dos biógrafos de Marx que quando a filha dele, estava Engels e Laura, né, a filha de Marx, viajando para um congresso socialista nos Estados Unidos, de navio, e a Laura perguntou para os dois, né, qual foi o seu momento mais emocionante da sua vida. E aí Marx veio com toda essa resposta padrão, toda certinha, né? Foi, Marx falou, o melhor momento da minha vida foram as barricadas de 1848, quando eu lutei com o povo, para o povo e pelo povo, ombro a ombro com o povo, contra as forças reacionárias, etc. E já Engels respondeu, não, o melhor momento da minha vida foi quando eu descobri um vinho do século XVI lá na adega lá de casa e bebi sozinho, né? Foi lindo. E é claro, a resposta de Engels é muito melhor. Mas você tem a luta na barricada, tem essa coisa romântica. E o que é uma barricada? Bem, aí você tem basicamente os estudantes, os parisienses têm essa tradição, né, de barricada desde a Revolução Francesa e também desde a Revolução Francesa de 1789, desde a Revolução Francesa de 1830, desde a Comuna de Paris de 1871, de arrancar os paralelepípedos do calçamento e também pegar portas, janelas, carros e etc. e montar barricada. Para quê? E para que serve a barricada? Para enfrentar a violência da polícia. Porque é uma coisa interessante, né? Quem não conhece Brasília, Brasília foi projetada, apesar de ter sido um autoproclamado comunista, né? Que
que projetou Brasília, Brasília não foi projetada para ter motins. Se alguém tentar fazer uma barricada no eixo monumental, por exemplo, que é a avenida mais larga do mundo, cada pista tem 6 faixas e ele tem um canteiro central gigantesco de grama, quem tentar fazer barricada no eixo monumental vai descobrir que é impossível. E assim, o quartel-general do Exército se liga direto ao eixo monumental e se você for até o final dele, você chega na Praça dos Três Poderes, ou seja, então os tanques podem sair numa boa do quartel-general até o Palácio do Planalto sem receber nenhuma oposição. E se alguém tentar fazer barricada, vai ser atropelado pelos tanques. Bom, enfim, né? Então, já em cidades antigas, com ruas estreitas e aí fica mais fácil fazer a barricada. Paris passou por uma grande reforma após o Muro de Paris, né? Inclusive o Champs-Élysées, né? Ele é feito também para as tropas andarem sem ter o risco de barricada. Aí vamos até lembrar, que a repressão à Comuna de Paris foi um troço monstruoso, né? Até hoje não se tem números exatos, nem jamais teremos, né? Mas calcula-se que na Comuna de Paris de 1871 se matou algo entre 20 mil a 100 mil operários, né, na cidade. Foi um banho de sangue terrível. A tradição da barricada serve inclusive para isso, para a polícia não te assassinar durante o protesto. Mas só que aí é claro que a polícia pegou mais leve, morreram acho que uns 12 ou 13, morreram poucos estudantes. Não que a morte de um só já é terrível, né? Mas vamos lembrar que eram estudantes franceses brancos de classe média alta para cima. Então, por isso que houve poucas mortes, né? Então, em 1961, 62, um grupo de argelinos protestou também nas ruas de Paris, exigindo a independência da Argélia. E a polícia já chegou atirando para matar. E os corpos dos manifestantes foram jogados no Rio Sena. Isso, veja bem, né? 6, 7 anos antes. Então, você tem aí o peso e medidas variados. Mas, então vejam bem, né? Como temos, ponto 1, a barricada, né? Do ponto de vista, né, do protestante, ela é romântica, né? Nós lutando aqui contra o poder estabelecido, como também tem seu aspecto prático. Você evita que a polícia avance e machuque ou prenda ou mate os manifestantes. Então, as barricadas de maio de 68, elas têm esse papel que até um dos livros mais antigos aqui no Brasil, né, sobre o maio de 68, ele vai ter inclusive esse título, né, esse subtítulo, né, As Barricadas do Desejo da Algar Yamato, que você vai evocar essa imagem romântica, né? Essencialmente romântica, beleza? E eu queria te perguntar sobre o aumento, digamos assim, da participação da população francesa nesses protestos ali entre 18 de maio e 7 de junho, quando começa a rolar uma greve geral e tal. Então eu queria saber mais o impacto dessa greve, as principais reivindicações, no caso, se eles conseguiram atingir objetivos ou não, como é que a greve terminou, enfim. O objetivo geral foi durante algum tempo, parecia que cada vez mais e mais categorias iam se juntar. Então, os estudantes se junta o operariado, depois várias parcelas também da sociedade se juntam. O Festival de Cannes em 68 não teve, ele foi suspenso justamente por conta do maio de 68, que inclusive isso até dividiu os cineastas, né? Alguns falavam, não, tem que ter mesmo um festival porque, vamos para apoiar melhor, e os outros falavam, não, vamos suspender o festival e vamos aderir à greve para você. Então foi um Deus nos acuda, né? Agora, como o movimento fracassou, porque o principal objetivo dessa greve geral era derrubar o governo, era derrubar o De Gaulle. E o De Gaulle continuou, né? O De Gaulle continua até 1970, né? Inclusive, até quando eu estava falando aqui mais cedo dos atentados da OAS contra o De Gaulle, isso que inspirou lá naquele filme, aquelas comédias dos anos 1970, né? Começaram nos anos 60, mas continuaram pelos anos 70, do Blake Edwards, né? A Pantera Cor-de-Rosa, né? Do Inspetor Clouseau, né? Que era pelo maravilhoso Peter Sellers, que aí depois continuaram a fazer sem o Peter Sellers, ficou péssimo, né? Para dizer o mínimo. Mas também toda hora os criminosos tentavam matar o Clouseau e nunca conseguiam, né? E aquilo ali era uma referência direta aí ao De Gaulle. Mas esse objetivo principal, o De Gaulle acabou. Quando começa essa jornada de barricadas, né, de maio, que inclusive as jornadas de maio, né, remetem às jornadas revolucionárias, né, de 1792, de
1989, assim, em 10, 12 de maio de 68, se você fosse apostar na permanência do de Gaulle, aí você provavelmente ficaria rico, né? Porque a banca estava pagando uma fortuna pela permanência do de Gaulle. Aí, se você fosse apostar que ele ia cair dali a uma semana, 5 dias, aí provavelmente as apostas estavam no 1 para 1. Mas de Gaulle ficou. Ainda assim, o movimento foi desarticulado, todo mundo voltou para casa, né? Tomou um banho, vestiu uma roupa limpa, cortou o cabelo, fez a barba e voltou para sua rotina. Então, assim, o maio de 68, ele não vai conseguir, né, em termos práticos, diretos, objetivos, aqueles objetivos imediatos que eles tinham, mas vai nos deixar um legado importantíssimo, né, que a gente não pode abrir mão. E eu queria te perguntar também sobre, você pincelou um pouco esse assunto no começo, mas eu queria saber um pouco mais, que é a relação do maio de 68 com o movimento feminista e com as pautas feministas na época. Se o maio de 68 conseguiu conquistas para o movimento feminista na França, ou talvez até fora da França, não sei. No tocante especificamente ao feminismo, eu vejo algo bem limitado. Assim, como eu falei no início, a experiência californiana, e é claro, né, aí eu não sou especialista em questões de gênero, é sempre bom lembrar, né, eu sou especialista em guerra, em rock and roll também, mas as experiências da Califórnia eram muito mais radicais, muito mais profundas, né? É como eu falei lá que o João Moreira Salles mostra no filme dele. Na cabeça do movimento estudantil francês, você só tem lá uma presença masculina. Mas como um todo, quando a gente pensa num arco mais amplo, se a gente pensar nos anos 1950 e 1960, do ponto de vista da contracultura no Ocidente, temos o maio de 68 é um tijolo importante, porque aí também a contracultura dos anos 50 e 60, ela vai representar um papel essencial na questão de direitos civis, tanto para negros, quanto para mulheres, quanto para homossexuais. Vai apresentar um ponto gigantesco, né? Que aí sim, você tem no meio desse período, em 68, quando temos o fim do apartheid jurídico dos Estados Unidos, quando se acaba lá com o apartheid. Já o apartheid na África do Sul só no início dos anos 1990. Mas ainda assim, quando a gente pensa em termos de costumes, não só a prática histórica, né, que aí vamos ter 3 eventos essenciais, ou seja, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e pílula anticoncepcional, para a questão da liberação feminina. Que aí, sim, nas 2 guerras mundiais, as mulheres foram para as fábricas para produzir, já que os homens estavam se matando na linha de frente. E isso, a mulher sair de casa e trabalhar e ter o seu próprio dinheiro, isso aí, para quem tem tudo de bom beijada na vida, isso não quer dizer nada. Para quem não tem, isso quer dizer muita coisa, né? A própria independência financeira já é uma condição sine qua non para qualquer um poder se afirmar. E depois vem a pílula anticoncepcional, né? Que aí você vai, a mulher fala, pronto, a partir de agora eu só vou engravidar só se eu quiser. Bom, a partir de agora o meu corpo é meu, é claro. Ainda hoje vamos discutir outras questões, né? Como a questão do aborto também, que é essencial. Afinal de contas, criminalização de aborto só leva ao morticínio de mulheres mais pobres. Simples assim. Então tanto que eu sempre quem é a favor de criminalização de aborto são sempre os mais fascistas, né? Então daí a gente tem e é sempre também um longo caminho a ser percorrido, né? Mas ainda assim, quando a gente pensa, né, nos beats, nos hippies e no maio de 68, a gente tem que ver nessa unidade aí um passo a mais, né, um passo essencial para a questão da luta pela igualdade, né, que ainda está longe de acabar. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Eu queria entender agora um pouco o papel da mídia nesses eventos, no sentido assim, essa mídia, ou pelo menos a mídia mais hegemônica na França, tomou um lado nesses protestos? Qual o peso da cobertura midiática para o desfecho deles e como a mídia pode ter influenciado a percepção pública dos protestos e das demandas dos protestos, né? A primeira coisa que a gente é obrigado a falar é que não existe mídia neutra, né? Eu lembro de um grande amigo meu, que infelizmente faleceu em 2020, que certa vez ele me falou uma coisa absolutamente verdadeira, né? E aí, que era aquele filme de 1976, Todos os Homens do Presidente, do Alan Pakula, né?
né, se eu não me engano. E por que aquele filme é um desserviço? Porque a pessoa ingênua que assistir aquele filme vai acabar achando que a imprensa está aí mesmo para informar e a imprensa é um norte moral. Só existe, né, o jornal moral como o Washington Post daquele filme naquele filme. Bom, a imprensa ela sempre vai ter a sua agenda também, sempre vai ter os seus interesses. Então, é claro, né, que a imprensa ela vai, não só a imprensa, mas a indústria cultural como um todo, eles vão tomar partido, né? Então, quando teve lá a maioria silenciosa, assim chamada maioria silenciosa, saiu às ruas em junho ou julho de 68, né? Já não lembro da data com precisão, mas saiu às ruas apoiando a fala de De Gaulle, a imprensa mainstream vai se colocar lá toda favorável. Tá vendo? Há pessoas decentes da França, os franceses não querem baderna, os franceses querem ordem. E o interessante é que não é só a imprensa mainstream francesa que vai fazer isso. O Libération, né, jornal controlado lá pelo PCF, também vai também retratar os estudantes como baderneiros, como bando de alienados e etc. Né? Então, você tem esse ponto, né, da imprensa mainstream ela se posicionar contra o movimento, mas também temos nos anos 50, 60 e 70 uma exploração midiática de tudo isso aí. Então, pega-se que até eu citei aqui, a seção que havia na revista Playboy nos anos 50, né, a garota beat do mês. Pega-se a exploração que aqui nos Estados Unidos eles vão falar que era o grande problema, né, nos anos 50, né, da delinquência juvenil, que aí havia os mais reacionários que falavam, tem 1 milhão de delinquentes em potencial, temos que prendê-los antes que eles façam qualquer coisa. Olha só, né? Que até uma coisa engraçada, né? Por conta, né, dessa literatura, várias cidades do interior dos Estados Unidos fizeram leis, né, nos anos 50, né, leis contra a delinquência juvenil, proibindo, dando toque de recolher, né? Jovens de 17 anos tinham que estar em casa até 6 da tarde. Que droga de juventude é essa? Que você só pode andar pelas ruas até 5 da tarde, 6 da tarde, hora essa. E aí o que acontecia? Naturalmente, tinha os que não se conformavam com essas leis idiotas, saíam à noite, né, atrás de garotas, atrás dos amigos, acabavam sendo presos e acabavam entrando para a estatística como delinquentes juvenis, porque só queriam se divertir, caramba, né? E aí você tem toda a exploração do cinema. E aí você pega lá o Rebelde Sem Causa, né, do James Dean, né, que é o Juventude Transiada, né, no Brasil. Pega o Selvagem, né, com Marlon Brando. E aí depois pega em 68 aquele filme maravilhoso lá do Dennis Hopper, né, e do Peter Fonda, né, Easy Rider. E aquele filme mostra uma coisa bem real, ou seja, tudo bem, na Califórnia você podia andar cabeludo, barbado, numa boa, né, tranquilo. Mas se você fosse passear pelo interior dos Estados Unidos com cabelo grande, a chance de você tomar um tiro lá dos caipiras era gigantesca. Mesmo sendo branco, ou seja, que aí é claro que os caipiras estadunidenses adoram atirar em negros, principalmente no sul. Mas ali o branco cabeludo, ele corria o risco, né, de tomar um tiro. Mas aí você tem esse filme belíssimo, né, que é o Easy Rider, e aí e a exploração da indústria cultural em cima dele. Então você tem, por um lado, a exploração da imagem, e isso é usado para vender. Você quer coisa mais contra-revolucionária do que isso, né? Você transforma lá o seu adversário numa mercadoria, né? Isso talvez seja o mecanismo contra-revolucionário mais efetivo que exista, né? Assim como tinha uma etiqueta de moda, né? Eu lembro só de ver isso só por acompanhar a esposa em loja de roupa, que era hip chic. Olha só, pronto, então você pega toda uma estética que tinha todo um desenho político e isso era usado e aí vira negócio. E o próprio rock and roll também, né? Vamos lembrar que a música de protesto e o rock and roll vendem, né? Vendiam adoidado, né? Que aí é uma coisa interessante quando a gente pega aquele velho texto do Adorno, o fetichismo na música e a regressão da audição, é que até a revolta pode ser vendida. Ou seja, então o nosso jovem ouvinte, né, que está acompanhando esse episódio aqui, né, ele pode chegar para a mãe e para o pai dele e falar: mãe, pai, me dá um dinheiro aí que eu quero me revoltar. Daí, pronto. Aí ele vai, paga para fazer um corte moicano, compra um casaco de couro com os pregos, compra uma calça rasgada e compra coturnos e uma corrente. Pronto. E compra disco dos Dead Kennedys. Pronto. Ou seja, toda a revolta dele foi comprada no shopping center. Isso diz muito, né?
Eram 28 filmes na mostra principal do maior festival de cinema da França. Mas naquele maio de 68, pela primeira e única vez, o Festival de Cannes não chegou ao fim. Il ne s'agit pas ici de continuer ou de nous abandonner. Em solidariedade aos protestos de estudantes e trabalhadores em Paris, um grupo de cineastas, como Jean-Luc Godard e François Truffaut, decidiu boicotar o evento. Outros diretores aderiram, deixando o júri e retirando seus filmes da competição. Qual foi a resposta do governo francês aos protestos e às greves de maio de 68, especialmente pensando aqui na figura do Charles de Gaulle, né? Como as ações governamentais influenciaram o desenrolar desses eventos e tal, a repressão, enfim, como foi principalmente o papel do de Gaulle nisso? O de Gaulle, ele foi resiliente. Em um dado momento ele ficou calado e depois o mecanismo, né, político começou a agir, né? Então os operários entraram em greve espontaneamente, mas aí depois de Gaulle e PCF, em conluio com os sindicatos da categoria, conseguiram tirar os operários da greve, prometendo vagamente, né, diminuição de carga horária e aumento salarial, né? Tem até a parte lá do filme, né, do João Moreira Salles, que mostra uma das operárias que sabe que aquilo é um embuste e chorando, falando para os companheiros não voltarem a trabalhar, e o pessoal do sindicato, não, cara, cala sua boca, volta a trabalhar e pronto, que a gente já conseguiu, nós vencemos. E aí ela rebate, não, a gente não venceu nada, vencemos sim, cala sua boca e pronto. E ela desesperada. Então, e já os estudantes foram isolados mesmo, né? E não tiveram outra solução a não ser baixar a cabeça. Na Alemanha, por outro lado, teve uma radicalização tardia, né? O líder do estudantil alemão, o Rudi Dutschke, né? que ele mobilizou também as universidades em 68, ele foi vítima de um atentado. Um fascista alemão encheu ele de bala, né? Deu 5 ou 6 ou 7 ou 8 tiros no Rudi Dutschke. Ele acabou depois fugindo, né? Acabou indo para a Inglaterra. Ele sobreviveu, né? E acabou se exilando na Inglaterra. E depois uma parcela desses estudantes alemães, né, acabam se radicalizando e criando o Der Rote Armee Fraktion, né, a fração do Exército Vermelho. Mas como a fração do Exército Vermelho era liderado por Andreas Baader e Ulrich Meinhof, então eles ficaram mais conhecidos como Baader-Meinhof, né, grupo, né, e aí o Baader-Meinhof, inclusive no início eles tinham até uma proposta de só atacar propriedades, né, e não vidas. Só parece que a terceira geração que começa, mas a primeira geração do Baader-Meinhof vai explodir bombas, né, em lojas de departamentos, mas na hora que não tinha ninguém, né? Então assim, aí na França temos aí um conformismo tremendo, enquanto na Alemanha e na Itália, por exemplo, temos uma radicalização. Então temos aí o Baader-Meinhof na Alemanha, as Brigadas Vermelhas na Itália, vamos ter o Exército Vermelho japonês, obviamente, no Japão, e aí esses grupos vão se radicalizar, né, vão inclusive ter contato com a esquerda da militância palestina, né, da FPLP do Jorge Habash, na Frente Popular de Libertação da Palestina, né, então há toda uma emergência aí do euroterrorismo, que os franceses ficam de fora. Não há nenhum grande grupo francês que vá se juntar aí, né, quem vai tomar a vanguarda disso na Europa, né, do euroterrorismo, são os alemães e italianos, né, e aí, voltando para a França, né, aí temos aí um conformismo, né, gigantesco, né, um gigantesco conformismo. E eu queria terminar essa conversa te perguntando sobre as mudanças ou não na sociedade francesa, né, como consequência desse episódio, e sobre o impacto de maio de 68 a nível internacional, pensando aqui em arte, cultura, por aí vai, cinema, literatura, enfim. Você tem aí um impacto político duradouro, né, e no mundo inteiro, né? Talvez os Estados Unidos só tenha sido menor porque nos Estados Unidos eles mataram a coisa na raiz, né? Matando todos os Kennedys, né? Também outro esporte nacional estadunidense, né? Que é matar Kennedy. Mas aí você tem, por exemplo, Bill Clinton, ele vira presidente, né, nos anos 90, e ele é um desses né, da geração Flower Power. Pelo menos ele se dizia que era, né? O próprio Cohn-Bendit, ele vai ser eleito deputado na França e depois
eurodeputado na União Europeia. Então você tem a incorporação desses discursos de esquerda e com outras medidas, porque o discurso de esquerda tradicional é do lado dos trabalhadores, né? Melhores condições de trabalho, melhores, né, pagamentos dignos, né, e proteção social, e etc., previdência e assistência médica, etc. Mas aí nos anos 60 e 70 vamos ter a incorporação de outras pautas na esquerda, né, como a questão de igualdade de gêneros, né, a questão ecológica, que inclusive até os verdes, que antes vão ter todo um papel importante, mas os verdes vão guinar para a direita, né, surpreendentemente, nos últimos anos. Então você tem isso entra na linguagem política, mas o interessante, né, como é que na linguagem política você só é admitido se você se mostrar confiável. Então essa esquerda que vai se dizer originária, herdeira do Maio de 68, também ela vai ter que se tornar menos radical, né? Então não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, né? Vamos lembrar, né? O Lula foi eleito pela primeira vez depois da Carta aos Brasileiros em 2002, né? Que estava ali prometendo fazer sempre uma política reformista, né? E jamais revolucionária, né? É só mesmo um grande abilolado achar que o governo Lula implica em ditadura do proletariado, né? Você tem que ser muito fora da realidade. Infelizmente, né? Esses loucos de aldeia estão por aí, se multiplicaram nos últimos anos. Então há várias pautas de inclusão que elas são derivadas diretamente do ano de 1968 e do amplo contexto da contracultura, né? Então a gente avançou, ao mesmo tempo que a gente avançou, a gente olha, poderia ter avançado mais, né? Poderia ter, então, por exemplo, a questão de casamento de pessoas do mesmo sexo aqui no Brasil, que isso nunca virou uma lei ordinária. Olha só, né? O STF teve que legislar sobre isso, porque é um absurdo, é claro que é um absurdo, ou seja, como é que um homossexual paga os mesmos impostos que eu pago e ele tem menos direitos do que eu tenho? Então, temos aí um erro, estamos aí já no século XXI, né? Há muito tempo, né? Ou seja, ano que vem a gente acaba o primeiro quarto aí do século XXI. E ainda há outros pontos a serem, como a questão dos direitos reprodutivos, né? Então, e tudo isso aí, né, gira em torno, né, da contracultura e do Maio de 68 francês. Para esta pesquisadora que estuda a inclusão social, direito e democracia, as lutas travadas em 68 combatiam uma autoridade que pode ser desenhada como machista, homofóbica e conservadora. Mas a história é cíclica, né? Mas a história é cíclica, né? Mas a história é cíclica, né? Mas a história é cíclica. Une flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée. 3 livros sobre o tema. Se você tivesse que indicar 3 livros para quem se interessou, quer saber mais sobre o assunto, o que você recomenda? Bem, eu recomendo o primeiro aqui, A Porta de Entrada, é um livro que se acha em sebo. Deve se achar, com certeza, em sebo, se não, se for republicado, melhor ainda. É da Olgária Matos, Paris, 1968. As Barricadas do Desejo, da coleção Tudo a História da Brasiliense. É um livro um tanto quanto romântico. A autora, desde o início, deixa bem claro que ela está do lado, né, que ela toma o partido aí mas é uma boa leitura inicial. Um outro livro aqui mais recente, que é do 2018, publicado pela Autonomia Literária, né, do Edgar Morin, do Claude Lefort e do Cornelius Castoriadis, né, velhos conhecidos aí para quem é da área de humanas, é o Maio de 68, A Brecha, que é uma reflexão muito interessante, muito legal, né, vale bem a pena. E, finalmente, esse é um outro livro aqui que a gente só acha também em sebos online, né? Eu comprei esse aqui pela abbooks.com, né? São as 500 pichações do Maio de 68, que é exatamente isso, ou seja, o autor reuniu 500 desenhos pichados dos muros de Paris em maio de 68. E é uma raridade. E também recomendo muito, né, o filme, pediu 3 livros, né? Vou dar 3 livros e um filme. O filme No Intenso Agora, do João Moreira Salles, né, de 2017. Esse é o João, ao só intimidade, eu só conversei com ele uma vez no Unbox, mas é assim
O João é um dos grandes intelectuais públicos brasileiros, né? Assim, a sensibilidade do olhar dele é uma coisa impressionante, né? E nesse filme, né, o Intenso Agora, que ele fez a partir aí de um filme perdido que a mãe dele tinha feito, né, quando ela foi conhecer a China, nos anos 60, ele faz essa reflexão não só sobre a família dele, como também sobre o Maio de 68 francês e sobre a contracultura nos anos 60. Né? Então é um filme maravilhoso, né, para se ter em casa, para se ver e rever quantas vezes quiser, né? Assim, é algo fantástico. Né? Assim, eu recomendo demais. Né? Então essas aí são as minhas sugestões. Então é isso, gente. Delmo, tem alguma consideração final? O interessante, né, como é que eu nunca pensei que eu fosse citar Cazuza, né, mas vamos lá. O tempo não para, né, como é que no final dos anos 60 poderia se achar que as discussões que eles faziam naquele momento hoje seriam só de interesse histórico, né, e não, né, enquanto a gente vê aí, ainda mais com a emergência aí das direitas, né, o pessoal se chama de neoconservadores, mas não, são neofascistas, com a emergência dos neofascistas aí nos últimos 10 anos, né? Como somos obrigados a repetir coisas que não deveríamos mais, né, ter esse trabalho, ou seja, somos obrigados a repetir a importância fundamental da luta pela igualdade, né, da luta, né, pelas igualdades de gênero, pela questão social, né? Como é o interessante, como é que essa luta não para e não vai parar, né, por muito tempo. Até quando, eu não sei. Mas ainda assim, né, o Maio de 68 francês, ele, mesmo não tendo representado uma vitória clara, né, o De Gaulle não foi derrubado para início de conversa, né, que foi uma grande pena, mas ainda assim, vamos olhar vamos ler mais sobre isso, né, pensar mais sobre o Maio de 68 com esse carinho, né, com todo esse potencial que ele guarda de lições para nós até hoje. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem ouviu até o final. Não se esqueçam que o material citado no fim do episódio você encontra no post desse episódio aqui no nosso site historiafm.com e claro, não se esqueçam de colaborar com o nosso trabalho em apoia.se/brigahistoria. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Fernanda Arno e Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.